Venerável mestre, irmão Ronaldo Reis, no qual tive o prazer de assistir e participar da sua iniciação, elevação, exaltação, alguns anos atrás. Irmãos primeiro e segundo vigilantes, mestres instalados, mestres, companheiros e aprendizes. Boa noite, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, comemoramos o 33º aniversário da loja Álvaro Palmeira. A nossa loja Álvaro Palmeira. Uma loja que foi criada lá em 22 de setembro de 1992 e até hoje carrega consigo a responsabilidade, a bandeira, o baluarte do rito brasileiro, que leva o nome de Álvaro Palmeira, um dos maiores maçons da nossa história, e que foi o homem que, lá nos idos de 1968, reergueu o rito brasileiro criado por Lauro Sodré e construiu toda a estrutura organizacional do nosso rito. Hoje é um dia especial, um dia de comemoração, um dia de comemorarmos o aniversário de nossa loja e, consequentemente, de analisarmos, de observarmos, de estudarmos um pouco sobre a história da nossa loja e a história também da nossa ordem, né? Já que é importante demais o maçom conhecer a sua história, conhecer a sua origem, saber por que as coisas acontecem. É fundamental para que a gente possa ter o nosso autoconhecimento, o nosso autoaperfeiçoamento, o conhecimento histórico, o domínio das raízes históricas, de onde viemos e para onde vamos. A história é uma das ciências mais importantes da humanidade. E o maçom tem que conhecer as suas origens históricas, suas referências históricas. Por isso, no dia de hoje, é muito importante conversarmos um pouco sobre isso. Mais uma vez, com muito orgulho, venho aqui participar dessa nobre sessão, com muito orgulho, com muita honra, com muita felicidade. Mais uma vez, estamos aqui para celebrar o aniversário da Ordem. Por isso, agradeço o convite. Para mim é uma felicidade gigante estar aqui com vocês. E com certeza, mesmo não estando fisicamente, né, com certeza estamos juntos para celebrar mais uma data natalícia da nossa augusta e respeitável oficina, formadora de grandes maçons, uma oficina estudiosa do rito brasileiro, guardiã das características do rito brasileiro, que carrega o nome de Álvaro Palmeira. Pois bem, falando um pouquinho das nossas referências históricas, a maçonaria ela tem uma história muito rica. Ela tem uma série de referências históricas diversificadas. Vai desde da Idade Média, passando pelos templários, né, passando pelas corporações de ofício. Enfim, nós temos ali um cabedal histórico muito importante. E falar de aniversário de uma loja tão importante como a nossa loja Álvaro Palmeira, falar dessa data tão especial, é falar um pouquinho só dessa referência histórica que a nossa ordem tem. E a nossa ordem, ela tem
uma referência histórica muito importante, que é o Iluminismo. A maçonaria, como nós conhecemos, ela é filha do Iluminismo, né? Aqueles maçons que quiserem se aprofundar um pouco mais e entender melhor a ordem, recomendo um estudo sobre esse movimento sensacional que foi o movimento do século XVIII, um movimento político, intelectual, científico, filosófico, no qual a maçonaria ela é filha. A maçonaria especulativa, ela é filha do iluminismo. E estudar um pouquinho sobre Voltaire, Diderot, Montesquieu, grandes nomes, entre outros, né, grandes nomes desse movimento científico-cultural que revolucionou o mundo, que colocou o mundo de cabeça para baixo, que foi o iluminismo. Estudar sobre isso é importante. Estudar sobre o iluminismo é entender a maçonaria. Outra grande referência da maçonaria foram as corporações de ofício da Idade Média. Né? Na Idade Média, a gente tem ali um período que vai do ano de 476, quando acaba o Império Romano, até mais ou menos ali 1453, quando cai Constantinopla, é chamada Idade Média. E uma das nossas referências históricas é justamente uma instituição que foi criada na Idade Média, no renascimento comercial da Idade Média, dentro dos burgos, ou seja, das cidades fortificadas na Idade Média, que eram chamadas corporações de ofício. Então, as corporações de ofício, elas foram entidades, instituições que prezavam pela formação e pela regulação das atividades trabalhistas dentro da Idade Média. E uma das principais corporações de ofício foi justamente que regulava a atividade profissional, foi justamente a corporação de ofício dos pedreiros, né? Que a gente chama de maçom. Né? Não confundir, né, pedreiro com a atividade de pedreiro de hoje em dia, né? Que é uma atividade bem diferente daquilo que se fazia na Idade Média. Quando a gente fala de Idade Média, a gente fala de um período que não havia ainda universidades, nem havia formação superior na área de engenharia, ou arquitetura, ou algo parecido. Então, aquilo que se aprendia de engenharia, como nós conhecemos hoje, ou de arquitetura, se aprendia dentro das corporações de ofício da Idade Medieval. E aí nós tivemos o início da chamada maçonaria operativa, dentro das corporações de ofício da Idade Medieval nas cidades europeias, onde essas corporações, que eram entidades iniciáticas, iniciavam e formavam pedreiros que participaram, que construíram palácios, castelos, fortificações, pontes, capelas e principalmente as catedrais, as grandes catedrais. Então eram homens que trabalhavam com pedra, que construíam grandes obras que duram até hoje e que formaram todo o processo de construção na Europa. Esse é o início da maçonaria, é a maçonaria operativa, onde nas construções, né, nós tínhamos ali essa confraria de pedreiros. Elas tinham ali do lado das construções barracões ali de madeira, onde se guardavam as ferramentas e aonde os pedreiros se organizavam, se reuniam no início do dia, no final do dia, no início do dia para definir tarefas, para distribuir as ferramentas, e para instrução dos aprendizes, que eram os pedreiros iniciados. E no final do dia para ali o recolhimento das ferramentas e para a verificação, né, daquilo que foi determinado no dia de trabalho. Então,
sempre o trabalho começava e fechava ali dentro desses barracões ao lado das construções lá na Europa. Então, essa confraria de pedreiros, essa corporação de ofício, foi, na verdade, ali uma espécie de sindicato de trabalhadores que faziam esse processo de construção na pedra na Europa na Idade Medieval. Então eles seguiam muito ali o estilo, inicialmente o estilo românico e posteriormente o estilo gótico de construção, né? E eles sempre faziam ali esse trabalho, né? Que geralmente eram contratados ali por ou governantes para fazer fortalezas, castelos, ou governantes para fazer fortalezas e castelos e pontes, ou nobres para fazer seus castelos, ou a igreja para construir as grandes catedrais em pedra, né? Então ali eram iniciados os aprendizes. Nós tínhamos também os companheiros, que eram pedreiros especialistas, e nós tínhamos geralmente um único mestre nessas obras, né? Que era aquele que conduzia o trabalho, né? Que dividia as funções. Então era assim que funcionava a maçonaria operativa, antes de nos tornarmos como maçonaria especulativa. Nesse processo, os aprendizes iniciados passavam por um rito como nós fazemos até hoje. Por isso é uma grande referência histórica nossa, não só por isso, mas tem outros elementos, mas né, eles iam tendo instruções dos companheiros, do mestre, eles iam conhecendo as ferramentas de trabalho, e aí eles iam desenvolvendo esse trabalho, né? Então, os aprendizes trabalhavam de uma forma, os companheiros trabalhavam de outra, o mestre tinha outras ferramentas que eram exclusivamente do mestre. Então, assim, o trabalho era feito, era conduzido na Europa medieval. E nessa época se desenvolvia ali desenvolvia o conhecimento, o autoaperfeiçoamento. Então se aprendia a chamada arte divina ou geometria sagrada, né? Por quê? Porque a gente está falando de uma época, como eu falei, que a informação era um segredo muito importante. Então, quando você entra hoje numa catedral, por exemplo, uma catedral gótica, construída lá em 1200, 1300, iniciada lá 5 séculos de construção, a gente vê ali as dificuldades que eles tinham. Trabalhar em pedra sem as ferramentas que nós temos hoje, sem a tecnologia que nós temos hoje, é muito difícil. Fazer uma parede, fazer uma coluna às vezes de 80 metros, uma parede em pedra de 100 metros, uma torre de uma igreja, ou então trabalhar dentro da água com pedra, fazendo uma ponte, dentro de um leito de um rio. Existiam muitas dificuldades. E esse trabalho, que envolvia muita força física e ao mesmo tempo muito conhecimento, né? Então era uma mescla de força física com conhecimento, com técnica da geometria, chamada geometria sagrada ou arte divina, né? Então, manipular tudo isso envolvia segredos, porque eram conhecimentos valiosos. Então, a corporação de ofício dos pedreiros da Idade Medieval, que dominavam esses conceitos de geometria sagrada, da arte divina, tinha muito segredo ali, porque aquilo não era para ser passado para qualquer pessoa. Somente para os escolhidos, somente para os aceitos, somente para os iniciados. Então, mesmo os iniciados, os aprendizes, aos poucos iam recebendo suas ferramentas, seu conhecimento. Então, eles faziam ali paredes, colunas, telhados, trabalhavam ali, faziam um arco, a gente vê lá arcos perfeitos, com ângulos perfeitos, catedrais perfeitas, numa época que não existiam computadores, não existia calculadora eletrônica, não existia guindaste. Então, como é que o camarada fazia, por exemplo, a Catedral de Colônia, na Alemanha? É uma catedral de 157 metros de altura. Como é que você pegava uma pedra de 200 quilos e levava ela lá para cima?
para você acabar de construir essa torre. Então tudo era feito de modo engenhoso, com muito conhecimento, guindastes, roldanas, cálculos, andaimes, tudo tinha que ser muito bem planejado e a dificuldade era muito grande. Então era um trabalho belíssimo, uma dificuldade muito grande. Isso que eu estou falando da parte da construção, porque depois nós tínhamos o acabamento, né? Verdadeiros artistas que faziam vitrais, esculturas, mestres, companheiros especializados na parte de ornamentação. Então essa é o início da maçonaria. A maçonaria que começou na Idade Medieval como construtores, como um sindicato de construtores, como uma confraria de pedreiros, como uma corporação de ofício da Idade Medieval, e que a gente caracteriza como maçonaria operativa, né? Então essa maçonaria operativa é a origem da nossa história. Por isso que é muito importante a gente conhecer, né, todo esse processo de construção. E os exemplos são grandes. Na Europa a gente tem a Catedral de Notre-Dame, em Paris, que começou a ser construída em 1163, já nesse processo de maçonaria operativa, só terminou em 1345. Catedral de Colônia começou a ser construída em 1248, terminou em 1880, com 634 anos de construção. As construções o trabalho era muito lento, tudo era trabalhado, talhado, aos poucos. É como a gente faz hoje, é como a gente fala hoje. Trabalhar na pedra bruta não é um trabalho que você faz em uma semana ou um mês. É um trabalho contínuo e longo. Esses são os ensinamentos que nós, hoje, maçons, temos dos antigos maçons operativos. Então, uma construção de uma catedral, muitas gerações se passavam. Às vezes 3, 4, 5, 6 gerações se passavam ali, as pessoas iam morrendo, outros iam assumindo, e aquela igreja nunca ficava pronta, aquela ponte nunca ficava pronta, aquele castelo, aquela fortificação demorava a ficar pronta. Então trabalhar em pedra é um trabalho árduo e contínuo. Temos vários exemplos, né? A Catedral de Milão demorou 427 anos para ficar pronta, começou em 1386, terminou em 1813, ela tem 108 metros de altura. O Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, começou a ser construído em 1502, né? A Torre de Belém, construída dentro d'água, no Rio Tejo, em Lisboa, né? Começou a ser construído em 1514. Enfim, temos vários e vários exemplos do trabalho dos maçons, um trabalho que envolvia força, sabedoria e beleza, que são as colunas que nós trabalhamos hoje em dia. Então, essas são as raízes que a gente tem que buscar, são as raízes para a gente entender de onde a gente veio. Então, a maçonaria operativa, ela muito nos influenciou e muito nos influencia em vários aspectos. Iniciação, ritos, divisão, aprendiz, companheiro, mestre, ferramentas. Então, o que mudou é que a maçonaria especulativa, que é o que a gente trabalha hoje, ela tem um caráter, ela deixou de ser uma maçonaria de construtores externos e passou a ser uma maçonaria de construtores internos. Então o maçom de hoje não constrói mais paredes, colunas, arcos, escadas. O maçom de hoje ele se autoaperfeiçoa. Ele procura sempre construir o seu próprio templo interno. Essa é a diferença da maçonaria especulativa para a maçonaria operativa primordial, que tanto nos influencia. Então tudo isso a gente tem que entender, tem que procurar compreender, né, para a gente ganhar conhecimento. Então são duas referências históricas importantes, o iluminismo, as corporações de ofício da Idade Média, tudo isso faz parte do nosso
conhecimento e são primordiais para a gente entender o funcionamento da maçonaria nos dias de hoje. E nessa data tão especial, é muito importante que a gente não esqueça o nosso principal patrono, né, Álvaro Palmeira, também um grande exemplo, né, que tem muito a nos ensinar. Então, o Álvaro Palmeira, que nasceu em 18 de julho de 1889, né, morreu em 1992, no ano de fundação da nossa loja, ele morreu com 103 anos, né, e seguiu uma carreira profissional de professor, praticamente a vida dele toda, trabalhou como professor, desde os 18 anos de idade, ainda quando aluno da Escola Técnica Profissional Visconde de Mauá, ele já era professor. Antes mesmo de se formar, ele já era professor de curso técnico. E aí logo depois ele continuou seguindo a carreira como professor, e vindo se tornar até diretor dessa escola, né? A Escola Técnica Profissional Visconde de Mauá, né? E aí o Álvaro Palmeira, ele tem uma história incrível, né? A história de vida dele é realmente incrível, porque ele passou ali a vida dele com uma dedicação maçônica impressionante, como poucos maçons nesse país teve, sabe? O que ele fez, a obra que ele deixou, a vida pessoal dele, a vida maçônica dele, é incrível. Estudem, procurem se aprofundar na história de Álvaro Palmeira. Álvaro Palmeira, em 1919, né, como um professor preocupado com a sua classe, fundou a Liga dos Professores, fundou um sindicato para defender ali os direitos dessa classe trabalhadora, dos professores. Então ele sempre esteve à frente da sua classe, sempre teve essa questão da liderança. Entre 1922 e 1927, Álvaro Palmeira fez a faculdade de medicina. Ele passou para medicina em 22 e concluiu a sua graduação em 1927. Em 1932, ele, como professor, como médico, ele fundou o Partido Democrático Socialista, PDS, Partido Democrático Socialista, junto com o Souza Marques, que viria mais tarde a fundar a Faculdade Souza Marques no Rio de Janeiro, também maçom, né? E aí, logo depois, ele começou a trabalhar como professor de medicina também, vindo a atuar em diversas universidades, inclusive na Universidade Souza Marques, onde ele trabalhou por muitas décadas. Na maçonaria, Álvaro Palmeira foi iniciado em 1920, na loja Fraternidade Espanhola. E aí ele percorreu uma vida maçônica, chegando até ocupar o cargo de grão-mestre do GOB. E aí ele percorreu uma vida maçônica de 72 anos de maçonaria. Ele, nos seus 103 anos, ele viveu 72 anos na maçonaria, lutando, buscando o autoaperfeiçoamento, divulgando, sempre trabalhando diariamente ali pela nossa ordem. Entre 1963 e 1968, ele ocupou o cargo de grão-mestre do GOB, do Grande Oriente do Brasil, né? E logo depois, em 1968, quando ele saiu do grão-mestrado dele, ele ocupou o cargo de soberano grande comentador do rito escocês. Ou seja, o Álvaro Palmeira não só ele trabalhou, ele reergueu o rito brasileiro, não só isso, mas ele estudou profundamente o rito escocês. Então era um maçom estudioso, um maçom detalhista, estudioso, um exemplo para todos nós, dentro e fora da maçonaria, né? Então, um dos mais belos trabalhos que ele fez, ele ocupou vários cargos, né, dentro do GOB. E aí dos maiores feitos dele, quando era grão-mestre do GOB, foi reerguer o rito brasileiro. A gente sabe que o rito brasileiro foi criado por Lauro Sodré, em 1914. Lauro Sodré, na época, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Porém, o rito brasileiro nunca
foi executado na prática. De 1914 até 1968, ele ficou ali adormecido, digamos assim, né? E aí, justamente, criou-se uma ideia ali, tinha ali um decreto, mas não existia nenhuma loja, não existia ritual, nem nada. E aí Álvaro Palmeira resgata essa ideia do Lauro Sodré, lá em 1968, finalzinho do período ali que ele era grão-mestre do GOB, e vai reerguer o rito brasileiro, vai organizar, vai criar toda a estrutura funcional do rito brasileiro que não existia. Só para os irmãos terem uma ideia, Álvaro Palmeira, ele faz toda a estrutura do rito brasileiro que nós temos hoje, tá? do grau 1, grau de aprendiz, ao grau 33, o Álvaro Palmeira ele criou todos os rituais do rito brasileiro. Um trabalho fantástico. Somente um profundo conhecedor da maçonaria poderia fazer isso. Então ele, à mão ali, ele escreveu todos os rituais de aprendiz, de companheiro, de mestre e de todos os graus filosóficos do rito brasileiro. Então ele deixou para nós uma obra completa do rito brasileiro. Ele deixou toda a diretriz do rito brasileiro para nós. Criou todo o processo, a estrutura organizacional que nós temos hoje do rito brasileiro, Álvaro Palmeira criou, deixando um legado imenso para todos nós. Claro que hoje os rituais passaram por revisões, adequações, mas ele foi o primeiro a criar o rito brasileiro. Então, a gente percebe quão importante foi Álvaro Palmeira e a importância que tem a nossa loja em carregar o nome de Álvaro Palmeira. Eu acho que é muito importante que todos os irmãos da loja Álvaro Palmeira saibam dessa história, conheçam essa história, porque quando nós visitamos outros ritos, outras lojas, a gente tem que levar essa história, tem que mostrar essa história, a importância de Álvaro Palmeira para a maçonaria do Brasil, a criação de um rito, a formação da estrutura organizacional de um rito, isso é muito importante. Então, a loja Álvaro Palmeira, nossa augusta e respeitável loja Álvaro Palmeira, hoje, no dia 22 de setembro de 2025, completa 33 anos, com muito orgulho, com muita satisfação. Comemoramos esse dia tão especial para todos nós. A loja Álvaro Palmeira carrega esse legado. É uma loja que trabalha muito essa questão do estudo, que trabalha muito essa questão da ritualística, do autoaperfeiçoamento, e é um grande exemplo para o rito brasileiro. Tá? Em todos esses anos, a augusta e respeitável loja Álvaro Palmeira vem desbastando a pedra bruta em busca de um mundo melhor, olhando para trás e tendo como exemplo o lastro moral e a história e as virtudes de seu patrono, né? Mas também olhando para frente, né? E vencendo seus desafios constantes no dia a dia, formando aprendizes, formando novos maçons da mais alta qualidade, né? Com certeza, ali temos muito orgulho de pertencer a esse seleto grupo, né? E nos momentos mais difíceis, né, devemos sempre nos lembrar, né, que, como foi dito antes, o autoaperfeiçoamento ele é diário, ele é constante. O maçom sempre tem que se lembrar disso, que buscamos o autoaperfeiçoamento a todo momento, né? E que na verdade, somos simples pedreiros construindo uma imensa catedral medieval, né? Dia após dia, pedra após pedra, levantando um grandioso templo à virtude. Então, meus irmãos, o que eu tinha para dizer é isso. Agradeço mais uma vez o convite que me foi feito. Me coloco sempre à disposição para estar presente nessa data tão especial para mim, para todos nós, né? E desejo muito boa sorte
ao nosso venerável na condução dos trabalhos dessa importante loja, dessa importante oficina, assim como também a todos os irmãos nessa labuta diária de nobres maçons que defendem o rito brasileiro, que defendem a loja Álvaro Palmeira e que de maneira tão brilhante, tão significativa, conduz o trabalho dentro dessa loja. Meus irmãos, parabéns a todos nós, aproveitem o dia de hoje, comemorem e muito boa noite. Espero ter contribuído um pouquinho, espero estar sempre presente nas comemorações. Sempre que a loja quiser, estarei presente, sempre estarei disponível para ajudar. Muito obrigado, meus irmãos. Felicitações a todos, parabéns a todos nós, parabéns ao nosso patrono Álvaro Palmeira.